Olá a todos, estamos aqui hoje para fazer a resolução da prova de auditor, do concurso de auditor do Recife, que foi realizada recentemente. Nós vamos fazer a resolução comparando, fazendo uma comparação, uma análise da legislação tributária do município, até para que as pessoas que fizeram a prova possam fazer uma análise do seu desempenho. E aqueles que estão começando a estudar legislação tributária para outros concursos tenham uma ideia de como se estrutura uma prova de legislação, que sempre se volta muito à memorização, aos conceitos contidos na legislação tributária de cada ente tributante, né? Nós temos aí em breve a prova do município de Salvador, né, que deve ser nos mesmos moldes da prova do município do Recife. Então nós vamos aqui hoje resolver a prova realizada pela Fundação Getúlio Vargas para o cargo de auditor do município do Recife e resolver algumas questões ao final, versando sobre a legislação tributária já do município de Salvador, já para quem está estudando, se aquecer e ter ideia de como deve ser esse tipo de prova para o município de Salvador. Então vamos aqui à resolução da nossa prova do concurso. Vou começar a resolução das nossas questões. Vamos aí à questão de número 56. Foi mantida aqui a numeração original da prova, até para quem tiver curiosidade, quiser acompanhar o gabarito oficial, fica mais fácil saber a numeração oficial. Essa prova é a prova de tipo 1, né, realizada no segundo dia. Então vamos à nossa questão 56. A competência legislativa do município em matéria tributária é assegurada na Constituição da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, de acordo com o estabelecido na Constituição Federal e disciplinado pelo Código Tributário do município do Recife, certos tributos são de competência municipal, exceto... Questão muito simples, né? Porque essa questão versa apenas sobre a competência tributária do município estabelecida na Constituição Federal. A Constituição Federal diz quais são os tributos, quais são os impostos de competência do município. A competência tributária é determinada pela Constituição Federal e delimitada também pela Constituição do Estado e a Lei Orgânica do Município. Mas os impostos vêm elencados no texto da Constituição Federal. Então é uma questão muito simples. Então, ele deseja saber qual desses impostos não é de competência do município. Então nós temos Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, de competência dos municípios, artigo 156 da Constituição Federal. Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, o ISS, é o imposto mais importante na competência tributária dos municípios, principalmente os municípios médios e grandes. Então esse imposto é de competência municipal, certo? Imposto sobre Transmissão Onerosa Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos, o ITBI, também de competência municipal de acordo com a Constituição Federal. Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Esse é um tributo de competência comum. A Constituição Federal determina que pode ser cobrado contribuição de melhoria. Não diz qual ente tributante. Por quê? Todos os entes tributantes podem cobrar contribuição de melhoria, desde que haja valorização do imóvel, de bem imóvel, decorrente de obra pública. Então é um tributo de competência comum. O município também pode cobrar. Então está correto. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Lógico, esse imposto é de competência estadual. Então ele não se enquadra na competência tributária dos municípios. Então a alternativa correta, a alternativa da questão, letra E. Por quê? Porque ele pede a exceção. Qual desses não era um tributo de competência dos municípios? E o ICMS não é de competência dos municípios. Em relação às limitações da competência tributária do município, analise as afirmativas a seguir. A competência tributária pode ser limitada pelo próprio texto da Constituição, onde constam as imunidades tributárias, e demais limitações do sistema tributário nacional e sistema tributário municipal. 1. O reconhecimento das imunidades tributárias no município do Recife é de competência do secretário de Finanças. Correto. A legislação tributária municipal
afirma que a competência para o reconhecimento da imunidade tributária é do secretário de Finanças. Incide imposto sobre propriedade incide imposto sobre propriedade territorial urbana, IPTU, sobre os imóveis de igrejas utilizados para fins religiosos. Não. Tal hipótese é abarcada pela imunidade tributária prevista na Constituição Federal, que protege os templos de qualquer culto. Então não incide imposto IPTU sobre imóveis de igrejas utilizados para fins religiosos. É protegido pela imunidade tributária. O município deverá cobrar imposto sobre serviços de qualquer natureza sobre os serviços prestados por autarquias vinculadas às suas finalidades essenciais. Esta alternativa também não é correta. Por quê? Porque os serviços prestados pelas autarquias vinculados às suas finalidades essenciais também estão protegidos pela imunidade tributária. A imunidade tributária é do ente tributante, a imunidade é do ente tributante, da administração direta, mas se estende às autarquias e fundações públicas, desde que se relacione com as suas finalidades essenciais. Então, esta alternativa está errada. Ao município é vedado instituir impostos sobre livros. Certo. É uma imunidade objetiva, é uma imunidade dos livros. Livros, jornais, papel destinado à sua impressão. Então, este é uma hipótese de imunidade tributária. Então, nós vemos que dessas alternativas estão corretas as alternativas 1 e 4. 1 e 4. Então, a resposta correta é a letra C. 58. Sobre a isenção do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, IPTU, no município do Recife, analise as suas afirmativas a seguir. Todos esses itens a seguir são transcrição da legislação tributária do município do Recife. Lógico, quem estiver estudando para outros concursos, vai, lógico, estudar a legislação específica. Tá? Aqui nós estamos resolvendo a prova do Recife. Os imóveis de propriedade de terceiros, utilizados pela administração pública direta e indireta, que não explore atividade econômica no município do Recife, mediante locação, cessão, comodato ou outra modalidade de ocupação. Tais imóveis são isentos. Os imóveis de propriedade de terceiros utilizados pela administração pública direta e indireta, que não explore atividade econômica do município do Recife, mediante locação, cessão, comodato ou outra modalidade de ocupação. Sim, esses imóveis são isentos. Esses imóveis são isentos em relação ao IPTU. Então essa alternativa está correta. Tudo isso de acordo com a legislação tributária do município. 2. Os imóveis de propriedade das agremiações carnavalescas, desde que utilizados exclusivamente como sede das agremiações. Também está correto, previsto na legislação tributária do município do Recife. Tais imóveis são isentos de pagamento de IPTU. O contribuinte que possuir um único imóvel residencial de área construída não superior a 150 metros quadrados. Esta isenção não encontra previsão na legislação tributária. Então, este item aí não traz uma isenção prevista na legislação tributária do município do Recife. Nós temos um tipo de isenção aqui relacionado com imóveis com área inferior a 50 metros quadrados, mas condicionado a outros requisitos, não simplesmente a área, também condicionado à renda do contribuinte. Então, essa isenção para imóveis inferiores, com área inferior a 150 metros quadrados, pura e simplesmente não existe. 4. O contribuinte que oferir renda mensal de até R$ 1.500. Essa também não existe. Não existe tal previsão na legislação tributária do município. Nós temos, como eu falei, uma legislação que traz uma isenção condicionada, que traz a renda como um dos fatores, mas não a renda pura e simples. Então, essas duas alternativas, a 3 e a 4, estão erradas. Então, a resposta correta, a resposta da nossa questão
é a letra A. A letra A. 1 e 2 estão corretos. 59. A pessoa jurídica ABC Serviços Limitada comete uma infração à legislação tributária do município do Recife. De acordo com o Código Tributário Municipal, as opções a seguir apresentam penalidade para a infração cometida pela pessoa jurídica, à exceção de uma. Ou seja, qual dessas seguintes alternativas não configura uma penalidade prevista na legislação tributária do município do Recife? Proibição de participar de licitações. Sim, esse é um tipo de penalidade prevista na legislação. Cumprimento de obrigações acessórias. Não. Você aí já acertaria a questão de cara, porque cumprimento de obrigação acessória não é penalidade. Cumprimento de obrigação acessória, pelo contrário, é um dever do contribuinte. O contribuinte que não cumpre a obrigação acessória é que vai ser penalizado. Então, o cumprimento de uma obrigação acessória nunca vai ser uma penalidade. Então, nós já sabemos que o errado é a letra B. As demais configuram penalidades previstas na legislação. A apreensão de documentos e interdição do estabelecimento, multas, suspensão ou cancelamento de benefícios fiscais. Questão bastante simples. 60. A instrução e o julgamento do processo administrativo tributário competem ao Conselho Administrativo Fiscal, órgão integrante da Secretaria de Finanças do Recife. O Conselho Administrativo Fiscal, CAF, é composto pelos seguintes membros. Esta estrutura do julgamento tributário no município de Recife foi alterada pela Lei 17976 de 2014. Foi uma alteração recente, relativamente recente. Né? Mudou a estrutura, criou apenas um órgão que fica responsável pelos julgamentos em primeira e em segunda instância, mas dentro do mesmo órgão. O julgamento em primeira instância é monocrático e o julgamento em segunda instância se faz de forma colegiada. Então, a estrutura desse órgão, hoje, Conselho Administrativo Fiscal, ele é composto por três auditores, né? Auditores, lógico, da carreira de auditoria, de auditores do Tesouro do município, escolhidos de acordo com o regulamento, 2 representantes da sociedade civil e pelo secretário de Finanças, que é o seu presidente. Então vamos ver aqui as alternativas. Letra A, o procurador do município, escolhido pelo prefeito, que será seu presidente nato, 3 julgadores auditores do Tesouro Municipal, 2 julgadores representantes da sociedade civil. Está errado porque não tem na composição a previsão, não existe na composição a previsão de participação do procurador do município. Letra B, está errado, já começa com o prefeito participando da composição, como eu falei. A composição não é essa. O secretário de Finanças é o presidente nato, composto, além disso, por mais 3 julgadores auditores do Tesouro Municipal, 2 representantes da sociedade civil. Então, a letra B também está errada. O secretário de Finanças, que será seu presidente nato, ok. 2 julgadores auditores do Tesouro Municipal. Errado. A quantidade aí está errada. Não são 2 julgadores auditores, são 3. Então, essa alternativa está errada. Então vamos passar para a próxima. Secretário de Finanças, que será o seu presidente nato, 3 julgadores auditores do Tesouro Municipal e 2 julgadores representantes da sociedade civil, designados pelo chefe do Executivo. Correto. Essa é a composição correta prevista na Lei 17976 de 2014. Essa é a composição correta do Conselho Administrativo Fiscal, que hoje é a instância julgadora administrativa na Prefeitura do Recife. 61. Segundo a legislação tributária municipal, o contribuinte poderá utilizar como crédito para fins de abatimento de IPTU a parcela do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS, relativa a notas fiscais de serviços eletrônicos recebidas passíveis de geração de crédito.
Nesse sentido, geram créditos os serviços prestados por essa legislação, essas determinações estão previstas na Lei 17.408 de 2008, que se refere à nota fiscal eletrônica. Então aqui ele vai dizer qual tipo de prestação de serviço que gera crédito para fins de abatimento no IPTU devido. Contribuintes enquadrados no regime de estimativa. Esses contribuintes são aqueles enquadrados no regime de estimativa, aqueles casos especiais em que a administração tributária tem tem a finalidade de cobrar de uma forma diferenciada em razão da natureza da atividade econômica, do volume de prestação de serviços. Então se cobra através do regime de estimativa. Esses contribuintes não geram crédito para abatimento do IPTU. Contribuintes imunes ou isentos também não geram créditos, até porque eles não pagam ISS, né? Eles estão protegidos pela imunidade e pela isenção. Prestador de serviço estabelecido no território brasileiro, desde que tenha recolhido efetivamente o ISS, também não gera crédito. Lembre-se, essa é uma lei municipal, do município do Recife. Então, um prestador de serviços localizado em outro município não vai gerar crédito para um contribuinte aqui. Até porque, crédito para abatimento do IPTU. Até porque o ISS dele muitas vezes vai ser devido em outro município. Tomador de serviço estabelecido no território do Recife, desde que tenha recolhido efetivamente o ISS. Aí a alternativa misturou. Eu posso ser um tomador de serviço localizado no município do Recife, mas aquela prestação de serviço que está sendo realizada para mim, ela gera o ISS para outro município. Um município vizinho ou um município distante, não importa, mas não obrigatoriamente para o município do Recife. O que seria contraditório gerar crédito para bater o IPTU no município do Recife. Então, esse crédito, esse ISS não gera crédito para o abatimento do IPTU. Prestador de serviço estabelecido no território do Recife, desde que tenha recolhido efetivamente o ISS. Aí sim nós estamos diante da previsão expressa da legislação referente à nota fiscal eletrônica. Os prestadores de serviços estabelecidos no território do Recife e que efetivamente recolheram ISS. O crédito não vai ser gerado enquanto não houver o recolhimento do ISS. Então não vai gerar crédito para o abatimento do IPTU. Então essa é a alternativa correta. Letra E. 62. O município do Recife instituiu, através da Lei número 17.403, de 28 de dezembro de 2007, o Programa de Incentivo Fiscal, condicionado ao investimento no esporte amador. O programa concede abatimento no Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, IPTU, e na taxa de limpeza, TLP, aos clubes sociais que apresentarem declaração das despesas específicas que serão objeto de dedução. Nesse sentido, as opções a seguir apresentam despesas com esporte amador que são consideradas para fins de dedução no programa, exceto uma. Aí, vejam só, essa aqui foi a típica questão de prova de legislação tributária. Foi a simples transcrição do item expresso na legislação. Então, é uma questão de memorização. É uma questão da pessoa fazer várias vezes a leitura e, na hora da prova, lembrar, porque é simplesmente a transcrição dos itens da legislação. Então, ele quer saber quais desses itens transcritos não são considerados para fins de dedução no programa. Despesas operacionais relacionadas à manutenção de instalações e equipamentos para a prática do esporte amador. Está lá listado no artigo 5º dessa lei, como uma das despesas uma das formas de dedução, uma das hipóteses de dedução.
Então, esta alternativa está correta. Lembre-se que ele quer a errada. Aquisição de equipamentos esportivos necessários à prática do esporte amador, também previsto especificamente na legislação citada, a Lei 17.403 de 2007. Então, também é possível a dedução. O pagamento de auxílio financeiro ao atleta amador, ainda que relacionado à contraprestação desvinculada da atividade desportiva. Aqui ele colocou uma casquinha de banana. Por quê? Ele colocou aqui o final desvinculada de atividade desportiva. É essa parte que ficou errada. Então, esta não é uma dedução prevista na legislação. Então, este item está errado. Nós já sabemos aqui que, de acordo com a legislação, este item está errado. Como eu disse, essa questão é pura transgressão do artigo da lei que ele citou no texto da questão. Pagamento de despesas com alimentação e tratamento médico e odontológico de atleta amador. Correto. Previsto expressamente na mesma lei. Pagamento de salários de técnicos, auxiliares, médicos, massagistas e demais profissionais vinculados à prática do esporte amador. Corretíssimo. 63. O município do Recife instituiu, por meio da Lei 17.399/2007, programa de parceria visando a estimular a prática desportiva e a inclusão social junto às comunidades carentes, a rede pública municipal de ensino e a política municipal de esporte e lazer. O programa consiste na concessão de remissão parcial do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, IPTU, e da Taxa de Limpeza Pública, TLP, condicionada à disponibilização para o município de serviços, pessoal e bens de interesse social. Assinale a opção que indica um dos requisitos legais para o contribuinte participar do programa de parceria. Ora, esses requisitos legais estão previstos no artigo 3º da lei citada, da Lei 17.399. Então, nós vamos aqui ler os requisitos previstos neste artigo 3º. Né, que essa é a questão foi uma simples transcrição de um desses requisitos. Artigo 3º. São requisitos para a participação do programa de parceria: não distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou de participação nos resultados. 2. Não apresentar débitos vencidos com o município. 3. Estar em efetivo funcionamento há pelo menos 5 anos no município do Recife. 4. Recolher ou parcelar os débitos tributários existentes não abrangidos pela remissão. Então vamos lá, voltando para a questão. Vamos ver aqui se ele citou algum desses requisitos. Letra A. Limitação da distribuição da parcela de seu patrimônio e de suas rendas a título de lucro ou de participação nos resultados em até 10%. Não existe esse requisito previsto na legislação. Estar em efetivo funcionamento há pelo menos 3 anos no município do Recife. Também não existe. Letra C. Recolher ou parcelar os débitos tributários existentes não abrangidos pela remissão. Esse sim é um dos requisitos previstos no artigo 3º que nós acabamos de ler. Então a resposta seria este item, esta letra C. Vamos ver aqui o outro. Possuir no mínimo 2 imóveis no município do Recife sujeitos à tributação pelo IPTU. Não há tal previsão. Letra E. Aplicar suas rendas e recursos integralmente no território do município do Recife. Também não. Então a resposta, letra C. 64. Segundo divisão de competências, os municípios podem instituir o Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis, ITBI, e de direitos a eles relativos. As opções a seguir apresentam hipótese de incidência do ITBI, à exceção de uma, assinale-a. O ITBI é o imposto que incide sobre as transmissões onerosas intervivos de bens imóveis e transmissões de bens imóveis e de cessão de direitos, transmissão de direitos a eles relativos, exceto os de garantia. Então, ele está querendo saber qual desses itens aqui não se configura como fato gerador do ITBI.
Qual dessas transmissões ou dessas situações não gera o ITBI? Então, letra A. Compra e venda pura de um imóvel. Caso de incidência de ITBI, previsto na legislação. A transmissão, letra B. A transmissão por qualquer ato judicial ou extrajudicial de bens imóveis. Lógico, desde que seja oneroso, vai configurar um fato gerador do ITBI. Letra C. A permutação ou dação em pagamento de bem imóvel. Permutação ou dação em pagamento de imóvel. Também configura fato gerador de ITBI, previsto na legislação. A diferença entre o valor da cota-parte material de um imóvel recebido por um ou mais condôminos na divisão para a extinção de condomínio e o valor de sua cota-parte ideal. Isso é o quê? Quando há extinção do condomínio, os condôminos são donos de cotas. Eles possuem cotas da coisa que é dividida. Então, quando um dos condôminos recebe um imóvel, um imóvel que extrapola sua cota-parte, sobre essa operação vai incidir ITBI. É fato gerador de ITBI. Então, esse item é fato gerador de ITBI. Letra E. Compromisso de compra e venda de bens imóveis com cláusula de arrependimento. Aí é que está o erro. A previsão na legislação é sem cláusula de arrependimento. Então, esta hipótese não constitui fato gerador previsto na legislação tributária do município. Então, a resposta, letra E. Vamos aqui dar uma paradinha nesse bloco. No próximo, nós encerraremos aqui as nossas questões da prova do concurso de auditor do Tesouro Municipal do Recife.